Esse projeto ele começa sendo teorizado pelo professor, ele apresenta ao aluno de mestrado e o aluno de mestrado vai e executa esse projeto na bancada. Ah, entendi. Agora tem aqui que você vai participar de uma reunião, né, da Sociedade Brasileira de Química. Eu trouxe uma cola aqui, porque fazer pergunta para químico não é fácil não, tá? Tô nervosa. E Duda ficou olhando para mim, tô mais nervosa ainda. Olha só, vai acontecer no Brasil, né, em Águas de Lindóia, mas reúne pesquisador no mundo todo. Aí cada ano é feito num local, e esse ano é no Brasil, é isso? Não, esse congresso, ele é um congresso da Sociedade Brasileira de Química, é a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, a gente chama de RASBIC, né? Ele acontece todo ano, né, uma reunião anual, e cada ano em uma cidade diferente. Então, nesse ano, assim como o ano passado, eles mantiveram em fazer em Águas de Lindóia, em São Paulo. E esse congresso, né, é até um pouco triste, porque nesse congresso, quando foi anunciado, no começo do ano, eles anunciaram o professor Barry Sharpless, que é um contemplador de 2 prêmios Nobel de Química. Ele iria palestrar nesse congresso. Só que, felizmente, por conta de um adoecimento, ele não vai poder participar. Mas é um congresso, sim, de muita relevância no Brasil. Ele reúne pesquisadores do mundo inteiro na área de química. Assim, é o principal congresso da área de química do Brasil. E um dos principais do mundo também. Ele é muito grande. Sim. E nesse ano eu pretendo ir a esse congresso em Águas de Lindóia, né? Já até fiz a inscrição, já vou, né? Já está certo, para apresentar esse meu trabalho por lá. Já comprou uma roupa linda? Vou comprar uma roupa bonita para poder ir. Ô, vó, tem que comprar um terno bacana aí, hein? Não, pode ter um brochezinho na lapela pequenininho do Vasco, pode ter, claro, e uma bandeirinha do Brasil, lógico. Mas olha só, fala para mim assim, como é que você se sente, né, tão jovem e com as suas pesquisas assim, tão jovem, também jovem a pesquisa, de participar, né, de um evento desse, né? Você fala bem em público assim, para você explicar as paradas? Então, eu já participei de outros congressos, né? Já participei do próprio ENCAC, com o Congresso Regional do Espírito Santo. Já participei por 2 vezes do ENCAC, 2 vezes presencial e uma vez online, porque durante a pandemia foi online. Já participei do congresso da reunião anual também. Na época da pandemia, os 2 anos foram online, então eu pude participar também. Então, assim, e eu já apresentei trabalhos em congresso, como por exemplo esse que eu fui premiado. Então, assim, eu preciso apresentar meu trabalho até para divulgação da pesquisa que foi realizada. Isso conta também para o currículo Lattes, que é o currículo de todo cientista, né? Participação e apresentação em congresso. Então, eu tinha um primo, tinha um primo que era técnico de eletrônica. Aí a minha tia, para facilitar a vida dele, fez um quartinho nos fundos da casa, e daí ele ficava lá fazendo as maluquices dele. Várias vezes ele explodiu o quarto, umas 5 vezes. Aí você também tem um lugar que você fica, é assim, o químico faz isso, experimenta, faz isso, porque a gente pensa em químico, pensa em ampulheta, pensa em microscópio, sei lá. Já teve alguma coisa que deu errado? Alguma misturinha que você foi fazer e deu ruim? O que mais dá na química, principalmente na química orgânica sintética, que é a minha área, é dar errado. É o que mais dá. Assim, você tem um desafio muito grande, que é fazer um projeto que o professor, né, que desenvolveu, no caso foi o professor Sandro que desenvolveu. E aí nós temos o laboratório, que é o laboratório de síntese orgânica assimétrica, que é na UFES, né? E esse laboratório, que eu faço parte, né, me dá todo o suporte ali, tem todos os equipamentos, todas as vidrarias, todos os reagentes que eu preciso. E quando não tem, a gente faz cotação e pede para comprar. Então, a gente tem todo esse suporte. Porque é uma pesquisa, assim, o orientador, ele dá para a gente nosso projeto de pesquisa e a gente tem que correr atrás de estudar aquele projeto, de conhecer tudo que tem ali e tentar fazer isso na prática. E aí a gente arruma todas as maneiras. O que o cientista faz na primeira etapa que ele recebe um projeto? Vai nas bases na internet, tem algumas bases como SciFinder, Science Direct, que tem artigos científicos do mundo inteiro. Sim. E a partir de lá você vai se inteirando e pegando todos os artigos que você pode encontrar sobre aquela área e ler aqueles artigos para você ter uma base teórica de como começar aquilo. Tem que ler muito também. Tem que ler muito, claro. E também você deve receber muita coisa em inglês também, né? Tudo em inglês, tudo em inglês. E não só em inglês, eu tive artigo em inglês, em alemão, em japonês, em todo qualquer idioma.
Então a gente tem que ter, assim, é claro que hoje em dia você tem aí as inteligências artificiais que ajudam a gente a traduzir esses textos que a gente não domina. Pai Google sabe Exatamente. tudo, né? E que ajuda muita gente, né? Mas é muito necessário fazer o inglês. E é claro também que a gente não está sozinho completamente no laboratório. A gente tem um professor que nos orienta ali quando a gente precisa. Mas a base da estrutura, de como fazer, o passo a passo, é um estudo que a gente tem que fazer antes, um estudo prévio de artigos científicos, para a gente ter o conhecimento e começar a botar a mão na massa. Eu tenho uma prima lá no Rio que é professora de português. Ó, você que está entrando agora aí na TV regional, eu estou falando aqui com Vinícius Cunha, que é um químico aqui de Cantagalo, famosinho já, vascaíno, tem que dizer. Então você pode curtir, dar seu like aí, pode fazer pergunta para Vinícius, que nós estamos aqui nos inteirando sobre a química. Ô Vinícius, eu tenho uma prima lá no Rio, professora de português. Então, teve uma época que ela ficou brincando comigo, quem conseguia falar a palavra mais difícil e a palavra de mais sílabas. E todo mundo fala paralelepípedo, todo mundo. Mas eu, metida, falei eletroencefalografia. Fiquei toda feliz de conseguir falar. Agora, isso daqui, eu fiquei treinando, tem 9 sílabas, ainda botei aqui Jesus. É o nome, cara, da base das suas moléculas aqui. Explica isso para mim aqui. Esse nome terrível, que você já falou todo bonitinho, mas você falou que é a base, né, da Manique aí. Fala para mim sobre a sua molécula. Então, vamos lá. A química ele tem muitos nomes complicados. A orgânica, então, nem se fala, é o que mais tem. Então, as moléculas bases, que eu comecei o início do estudo, são as enaminonaftoquinonas. Tá vendo, gente? Eu falei umas 6 vezes. Fala, Duda, você fica rindo. Duda não falou, não conseguiu. Fala de novo. Enaminonaftoquinonas. É o nome da classe. Qual a função dessa coisa? Então, isso é uma classe de moléculas, né? Elas são oriundas de uma classe chamada de naftoquinonas, tá? As naftoquinonas são moléculas naturais, elas são encontradas em algumas plantas e em alguns micro-organismos também. Exemplo, acho que vocês já ouviram falar na vitamina K, que é uma vitamina que é responsável pela coagulação do sangue. É uma naftoquinona. Por exemplo, tem uma planta que é muito usada para pintura de rena. Já ouviu falar na pintura de rena? Que é a Lausona inermis. A lausona, que é o composto químico base, é uma naftoquinona. Então, naftoquinonas são compostos orgânicos encontrados em plantas e micro-organismos. As enaminonaftoquinonas são feitas a partir das naftoquinonas. Então, entendeu? É igual um subproduto? Sim, é como se você pegasse as naftoquinonas, fizesse uma modificação na estrutura e transformasse ela nas enaminonaftoquinonas. Tá. Entendi. O que eu fiz foi além. Eu peguei as enaminonaftoquinonas e modifiquei as estruturas dela. Então, são essas que você fala que é útil para controlar o avanço da multiplicação das células cancerígenas? Exatamente. Então, qual que era mais ou menos a ideia? Eu vou dar que a gente chama na química de estado da arte, que é uma introdução geral, né? Então, assim, as enaminonaftoquinonas, esse nome difícil, elas existem muitos estudos relacionando ela com o controle do câncer. Com o controle do avanço do câncer, né? De não deixar a célula cancerígena se multiplicar. Então, existem vários mecanismos que essas moléculas fazem no interior da célula, não vou ficar explicando muito, mas existem e já tem estudos sobre isso. E também existem estudos sobre as reações de Mannich, que foi o que eu falei. Então, as reações de Mannich é um tipo de reação que ela foi desenvolvida desde 1903, que ela é feita. Sim. Mas quem foi que generalizou, que colocou essas reações para um monte de tipo de moléculas, foi um químico alemão chamado Karl Mannich. Por isso as reações chamam reações de Mannich. Sim. Então, qual que é a ideia disso? É você inserir um pedacinho, que a gente chama de fragmento de uma molécula. Esse fragmento vai ter um nome dificinho, também chama aminoalquil. A gente insere esse fragmento em uma molécula e isso dá a essa molécula uma série de outras características. Vou fazer uma analogia. Como a gente pegasse um copo aqui, né, o copo ele serve para colocar água. Se a gente colocar uma alça no copo, ele vira uma caneca. E a alça já dá uma outra utilidade. Você serve para segurar coisas quentes. Sim.
Então, como se fosse isso, você colocar um pedacinho, tipo uma alça na molécula, entre aspas, né? Para melhorar numa outra coisa. Exatamente, para transformar numa outra coisa e melhorar a utilidade dela. Que legal isso. Isso. No caso das bases de Mannich, que são bases oriundas das enamino-naftoquinonas, que foi o meu projeto, né? Eu obtive 7 dessas bases e todas essas moléculas são inéditas na literatura, são novas. Elas são melhores para o controle do avanço do câncer, isso em condições de laboratório, em condições controladas. Por isso que eu falo que foi ciência base. É um estudo. Porque você fala que é do câncer de colo e da próstata. Na verdade, essas moléculas foram testadas para outras linhagens. Além do câncer de cólon e de próstata, foi para uma linhagem de câncer de cérebro e uma linhagem de câncer de leucemia, né? Isso. E foi verificado que, principalmente para o câncer de próstata e de cólon, essas moléculas tiveram uma redução muito grande comparado, uma redução que eu falo quando eu falo em redução, eu falo em redução da IC50, que é uma característica de citotoxicidade. Ou seja, elas ficam mais tóxicas quando eu coloco essa fração, essa alça, né, do que as enamino-naftoquinonas para as células de câncer de cólon e de próstata. Legal isso, né? Gente, é só legal, mas é difícil entender o babado, hein? Você falou que tem que você deu até para a gente fazer uma pesquisa. É o laboratório, é o que? Os estudos, é o que é? Isso, o laboratório de síntese orgânica assimétrica, que é o LSOA, é o laboratório que eu faço parte, né? O professor Sandro, que é o responsável pelo laboratório. Nós temos lá fala de outros experimentos? Sim, lá tem outras coisas. Nesse Instagram, né, que é o @LSOA_UFS. Eu até não consegui falar. É assim? LSOA? É LSOA, Laboratório de Síntese Orgânica Assimétrica. Tá. É isso aí. Aqui tem alguns vídeos que mostram o nosso laboratório, mostram a estrutura de lá. Tem alguns vídeos, até meus, que eu mostro fazendo alguns experimentos. Tem um vídeo meu lá fazendo naftoquinona. Vamos entrar lá no Instagram pra gente curtir, pra gente dar um monte de like lá pra Vinícius, né? Porque olha só, se Deus quiser, daqui uns 5, vou botar 5, porque eu tô com 63, então 5 vou estar com 60. Não parece, né? Fala. Então, eu vou voltar daqui a 5 anos, que aí ele vai estar mais famoso pra gente fazer outra entrevista, né? Outras, né? Então, é importante a gente entrar lá e dar like e curtir, né? E faz pergunta também, gente. Dos 4 até os 17, aí você morava no Jardim de Alá. Sim, morava lá. Ficava jogando bola lá no campinho. É isso aí, ficava jogando bola no campinho. Aí você botava camisa do Vasco. É claro, tem que botar, né? Beijo, Zé Nunes. Todo mundo pensa que eu sou prima de Zé Nunes, mas não sou não. É porque eu sou Rejane Nunes e ele é Zé Nunes, mas...